Tudo, siga conosco nesse culto, no nome de Jesus, amém. Amém. Por favor. Nós temos algum visitante, alguém nos visita nessa noite? Você nos visita, faça um sinal, por favor, com a sua mão. Nós temos um casal aqui à frente, temos uma jovem, mais alguém? Temos um rapaz lá atrás, temos uma jovem, temos o pessoal. Quem estiver perto, por favor, puder aí manifestar esse carinho. Temos um pessoal lá atrás. Se você puder sair do seu lugar e acolher, sejam muito bem-vindos aqui. Que vocês se sintam acolhidos e que realmente nessa noite vocês possam ter esse encontro com Jesus. Eu esqueci de dar um recadinho. Pedi para o irmão Aurélio ficar de pé. Irmão Aurélio, fica de pé. O irmão Aurélio fez uns adesivos para veículos com a logo da nossa igreja. Se você desejar ao final do culto, é só procurar o irmão Aurélio, ele vai estar lá embaixo, que ele vai colocar lá no seu carro, para você ficar identificado como parte da nossa igreja. Então, você que tem um veículo, quiser, é só procurar o irmão Aurélio, para você ficar identificado aí com a nossa igreja. Obrigado, Aurélio. Deus te abençoe. Pode sentar. Espero que você, nessa noite, esteja sentindo a presença de Deus, mas muito mais do que isso. A nossa fé não é uma fé ritualística, mística, mas aquilo que nós cremos e pregamos aqui, para muito além disso, é uma verdade, uma pessoa, alguém que é possivelmente, que a gente pode conhecer. E existem três coisas que me preocupam, e eu tenho compartilhado isso com os nossos jovens, os nossos adolescentes, é a gente ter uma clara certeza de que a nossa prática ministerial não é a nossa vida com Deus. Aquilo que você produz como ato religioso, aquilo que você produz ministerialmente, não é a sua vida com Deus. Então, é por isso que a gente não compara, em termos de qualidade, de relevância, dons espirituais. É por isso que um pastor ele não é maior, melhor do que um mestre, do que alguém que canta, do que alguém que escreve, do que alguém que fala, do que alguém que abraça, do que alguém que é amigo, do que alguém que doa, do que alguém que tem misericórdia. Não existe isso, porque a prática ministerial, ela não é a finalidade, ela não reproduz, ela não representa de forma nenhuma o que é a minha vida com Deus, porque eu posso falar muito bem, mas ser alguém muito distante de Deus. Posso cantar muito bem, mas a minha vida não tem nada a ver com a vida de Deus. Eu posso ser alguém extremamente influente por ter facilidade relacional, mas o meu coração, o meu caráter, os meus pensamentos, a minha mente não tem a ver com a mente de Jesus. Então a minha prática ministerial, ela não é a minha vida com Deus. Mas em segundo lugar também, uma outra forma que nós acabamos por avaliar a nossa vida espiritual as minhas sensações diante de um culto, diante de um ritual, elas não são a minha vida com Deus. Então você pode ir num culto e falar assim, cara, eu senti Deus à beça, foi um negócio assim, igual nossos irmãos pentecostais falam, né? O fogo desceu, né? O chão se abriu, né? As coisas aconteceram de uma forma, mas no final você saiu vazio de Deus. Você teve um monte de sensação. Você chorou, você riu, você pulou, você se animou, você se alegrou. Você fez de tudo um pouco, mas saiu sem o evangelho no coração, sem o conhecimento de Jesus. Então o que você está sentindo nesse momento, talvez às vezes você está sentindo sono no culto. Né? Você fala assim, pô, o irmão do lado está tão bem no culto, eu estou aqui aos pedaços. Né? E o culto dele deve ser muito melhor que o meu. Não é esse parâmetro, não é o que você sente. Então não é a prática ministerial, não é o que eu sinto, também não são as minhas ideias. Tem gente que tem as melhores ideias sobre igreja, já percebeu? Você conversa com a pessoa sabe o que é uma igreja perfeita. A pessoa sabe, poxa, se eu fosse o pastor dessa igreja, eu faria isso aqui, eu resolveria. Se eu fosse o líder desse ministério aqui, rapaz, o diabo ia sair correndo de mim. A coisa ia acontecer de uma forma impressionante. Gente que tem ideias muito boas, gente que é criativo, gente que consegue concatenar os pensamentos, gente que, por vezes, você fala assim, rapaz, de onde o cara tirou essa ideia que eu não sei de onde veio. Mas pode ter muita ideia, mas se não tiver vida, não sustenta as ideias.
Eu posso ter sensações muito boas, chorar num culto, pular num culto, mas se eu não tiver vida, o meu culto termina aqui dentro. Eu posso falar muito bem, pregar muito bem, cantar muito bem, mas se eu não tiver vida, as minhas palavras, elas estão restritas a essas quatro paredes. Eu tenho certeza que o chamado do Senhor para a nossa vida não é esse. É que você fale muito bem, que você cante muito bem, mas que a sua vida continue reproduzindo a música que você canta lá fora. É que você sinta a presença de Deus, que você ame a presença de Deus, que você louve, que você chore, que você se derrame, mas que no dia a dia o seu coração continue quebrantado e moldável à vontade do Senhor. Que as suas ideias sejam muito boas, que você veja soluções. Nós temos muita gente que vê problema hoje, faltam pessoas que apontam e queiram construir soluções. Precisamos disso, mas para construir solução no reino de Deus é necessário ter vida. E eu queria, nessa noite, chamar a atenção para 3 características para essa vida de fé que o Senhor nos chama. E eu queria ler com vocês Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, você provavelmente conhece essa história. História da prova de Abraão. Se você não conhece também a história bíblica, e para você que também nos visita, talvez seja hoje aqui na segunda, terceira vez conhecendo uma igreja, tudo o que estou falando é uma realidade. O pastor, ele não é a finalidade. Existe um homem ao qual o coração é entregue a Deus. As pessoas que aqui choram e cantam, olha, isso não é a finalidade. Nós sentimos a presença de Deus, mas algo que Deus está falando é o que importa. As pessoas que elaboram a igreja, que constroem os ministérios, todo o trabalho que a gente está falando, que a gente faz aqui, isso tudo tem a ver com Jesus Cristo e aquilo que Ele já falou no nosso coração, e a nossa expectativa é que você o conheça nessa noite. Diz assim o texto bíblico: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos, Isaque e Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Que Deus aplique assim a palavra dele no nosso coração. Queria nesse texto ver 3 características dessa caminhada de fé. Se a prática ministerial, se os sentimentos, se as minhas ideias sobre igreja não representam a minha vida com Deus, quais são as características de alguém que tem vida com Deus? Quais são as características que eu posso, nessa noite, examinar o meu coração para entender se eu tenho feito essa caminhada ou se eu tenho pautado a minha vida no que eu faço na igreja?
se eu tenho me sentido satisfeito em conhecer ao Deus do domingo, ao Deus da fé do Novais, ao Deus da fé do meu líder, do meu amigo da igreja. Porque quando não construímos a nossa fé, quando não conhecemos ao Senhor e a palavra dele, pessoalmente, temos a fé do outro e podemos ser levados para qualquer outro lugar que não seja a presença de Deus. Mas existem algumas características nesse texto e algumas características aqui na atitude, nessa história de Abraão, que eu acho que são elementares para a nossa vida e eu queria reafirmar elas aqui para vocês. A primeira característica que eu vejo de alguém que tem uma vida com Deus é certezas. A vida com Deus é uma vida de certezas. A fé, ela não é necessariamente um salto no escuro. A fé não é um chute, não é uma aposta. A fé não é lançarmos a nossa vida ao acaso. Pelo contrário, a fé é uma certeza, assim como eu li em Hebreus capítulo 11. A fé é a certeza daquilo que não vemos. A fé é uma possibilidade de conhecermos aquilo que já passou pelos nossos sentimentos e as nossas sensações. Nós percebemos o mundo através dos nossos sensores, do tato, do olfato, do paladar, da vista, da visão. Nós percebemos o mundo, conhecemos as coisas através dos nossos sentidos. Existe uma segunda forma de nós conhecermos as coisas, que é através da mente. Nós conhecemos através do tato e a nossa mente interpreta aquilo que nós recebemos. Nós ouvimos, nós entendemos histórias, nós entendemos narrativas, nós lemos, entendemos e interpretamos textos. Passa pela nossa mente, mas o que o autor aos Hebreus está falando é que existe um tipo de conhecimento que vai além dos nossos sensores táteis, vai além dos nossos sensores visuais, vai além da nossa razoabilidade, vai além da nossa razão e nos faz conhecer aquilo que ainda não vemos, aquilo que não passou pela mente. É por isso que Paulo pode falar em 2 Coríntios, quem conheceu a mente do Senhor para que possa aconselhá-lo? A mente do Senhor está acima da nossa. E é por isso que ele pode dizer para aqueles que são cristãos, aqueles que confessam a Jesus, olha só, para o mundo isso aqui é loucura, mas vocês têm a mente de Cristo. O que Paulo está dizendo é, vocês não estão encerrados na mente, na razoabilidade de vocês. Vocês têm certezas que vão além da mente de vocês. Vocês têm um conhecimento que vai muito além daquilo que vocês já perceberam na vida. Deus já revelou algo a vocês que vai além da razão humana. Passa pela razão. A nossa fé não é irrazoável, não é irracional, perdão. A nossa fé ela pode ser racionalizada, as ideias podem ser concatenadas, mas a revelação de Jesus Cristo é espiritual, ela vai muito além da nossa razão. E nós vemos Abraão com essa certeza aqui. Me espanta ver aqui, ele recebe um chamado de Deus, um convite de Deus, uma ordem de Deus, de sacrificar o seu filho. E se você conhece a história de Abraão, você sabe que ele esperou bastante por esse filho. Você sabe que esse filho é um milagre de Deus na vida de uma mulher estéril. Sara concebe Isaac muito idosa. E eles têm ali uma visão e a realidade de uma promessa de Deus que precisava se cumprir na vida de Abraão. E você imagina, você vê Isaac crescendo, você vê aquele menino, aquela promessa de Deus, aquele objeto, quase um objeto de um troféu para a família. Poxa, esse aqui é o símbolo do amor de Deus na minha casa. Isso aqui foi Deus que me deu. Esse filho era impossível. Essa vida era impossível e essa vida existe aqui. Mas numa madrugada, Deus acorda Abraão e fala, olha só, eu preciso que você me sacrifique esse filho. Eu preciso que você coloque ele numa pedra, amarre ele e molhe ele. Eu lembro que essa foi a primeira peça que eu fiz quando era adolescente. Eu fui Abraão. E é difícil ser Abraão nesse momento. É difícil até representar isso. Você imaginar em colocar lá um machado na cabeça de alguém, ainda mais sendo um filho tão querido. E aí, vou passar por cima disso. Você pode estar falando, poxa, é um Deus sanguinário. Eu diria para você que o próprio Abraão sabia que não era. O próprio Abraão não sabia que não era.
E a gente vai ver isso aqui, porque existe uma certeza em Abraão. Ele diz aqui para os servos, quando ele chega logo em frente ao monte que ele precisava subir, no verso 5, ele diz assim: disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. E olha como está o verbo aí. Depois de nós dois adorarmos, nós dois voltaremos. Ora, ele acorda de manhã, e Deus tem um pedido para ele: entregue seu filho, sacrifique seu filho. Mas a certeza de Abraão na caminhada para o monte é que aquele Deus que se revelou fiel a cumprir a sua promessa tinha poder mesmo para ressuscitá-lo dos mortos, caso ele tivesse que matá-lo. Hebreus capítulo 11 diz isso, o autor Hebreus escreve exatamente isso. Olha só, Abraão tinha como consciência que o próprio Deus que havia dado Isaac tinha capacidade de ressuscitá-lo dos mortos. A nossa vida é pautada pelas nossas certezas a respeito de Deus, e talvez essa seja uma pergunta que você precise se fazer nessa noite. Quais são as certezas a respeito de Deus que você tem? Eu acho muito interessante que não só Abraão faz isso, mas eu li o texto de Lamentações de Jeremias capítulo 3, diante do caos, diante de uma cidade arrasada, diante de um ministério arrasado. Jeremias fala, mas eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que dá esperança para Jeremias? Ele não podia vislumbrar ainda que Ciro viria e libertaria. Ele não tem visão espiritual. Ele não tem uma grande ideia para mudar aquela situação. Ele também não tem uma grande fala, porque aquilo que ele fala, o próprio povo dele não ouve. O que ele tem? Ele tem uma certeza sobre Deus. Por amor, Senhor, as suas misericórdias são renovadas. Eu tenho um Deus misericordioso. Eu estou vendo essa destruição, mas a certeza do meu coração não é esse momento. A certeza do meu coração não é isso que é temporal. A certeza do meu coração é que o meu Deus é misericordioso e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu vou confiar, eu vou continuar caminhando, eu vou continuar confiando, porque eu tenho a certeza de quem meu Deus é. Quando Davi se depara com seu grande pecado, ele não tem uma grande ideia. Ele não tem muito a falar. Ele não tem um grande sentimento que produz nele uma exaltação espiritual. Salmo 51, ele diz, olha, Senhor, grande é o teu amor. Contra ti somente pequei, mas eu peço, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quando Davi enfrenta o seu próprio pecado, a certeza que ele tem não é que o seu reinado estava acabado, que a sua vida não iria para frente. A certeza que ele tem é que ele tem um Deus amoroso e pronto para transformá-lo e perdoá-lo. A nossa vida, irmãos, não é uma vida de certezas sobre as coisas temporais. E uma coisa que eu tenho para mim muito cara é isso. Eu não coloco a minha esperança em nada que é temporal. Ter um emprego público, que não tenho, não é segurança. Ter um bom salário numa grande empresa, fazer uma boa carreira, não é segurança. Fazer uma ótima faculdade, ter um ótimo casamento, ter um lar, ter posses, não é segurança. Isso tudo se esvai. Hoje de manhã eu estava falando com os jovens da EBD. Meu pai fez uma carreira muito legal dentro de empresas. Chegou num nível bem legal de vida, mas aos 45 anos ele teve uma doença, ele foi aposentado por invalidez, e ele que ganhava um salário muito alto, se aposentou com salário ainda no meio de idade. O nível de vida caiu pra caramba. Por quê? Porque boa carreira, boa formação, boas ideias não são seguras. Tudo o que é temporal não é seguro. Você colocar as suas expectativas em alguém não é seguro, porque essa pessoa, primeiro, que ela fala, e segundo, que ela é passageira também. Você colocar a sua expectativa em um relacionamento, ou em relacionamentos, ou em momentos da vida, não é seguro. Por que Deus é o chão seguro do crente? Porque a nossa fé, ela é de certezas, ela é o piso firme que eu piso. Porque Deus é atemporal, porque Deus é eterno. Porque o meu Deus não muda, o meu Deus não varia.
O meu Deus não torna o seu caráter novo. Ele tem um caráter, ele tem os seus atributos definidos, ele não vai mudar, ele é imutável. Por que seguir Jesus é a melhor opção da vida? Porque de todas as referências humanas que você pode ter, artistas, cantores, escritores, todos são passageiros, todos mudam, opiniões mudam, conceitos mudam, mas o caminho de Jesus é reto porque ele é o caminho, ele é a vida, ele é a verdade, ele é um caminho reto, é um caminho seguro, um caminho aplanado, ele é um caminho de certezas. A nossa verdade, a nossa vontade nessa noite é que você não tenha somente uma dependência de uma prática, de uma boa palavra, de um bom culto. Não que você esteja nesse momento e venha aqui todo dominicalmente sentir aquilo que a gente produz. Não que você tenha as ideias da igreja, mas que você conheça pessoalmente esse caminho que aplana, que mostra a realidade, que abre a visão, que oportuniza você conhecer coisas que você não conheceria. Nossa vida é uma vida de certezas. Abraão tinha certeza que poderia voltar de lá com Isaac, porque ele tinha certezas sobre Deus. Talvez você esteja desesperado demais, porque as suas certezas são todas temporais. O tempo inteiro você está com medo da vida se esvair nas suas mãos, você está tentando fazer força para segurar a vida de todos os lados, mas você não consegue porque é incapaz, porque nós somos incapazes. Mas existe alguém que cuida de todas as coisas. A Bíblia revela que Jesus é o Senhor da criação. Nele todas as coisas subsistem, para Ele todas as coisas existem. É nele que nós descansamos porque tudo existe para Ele. E é nele que podemos confiar e podemos descansar nessa noite. Nessa noite você pode ter a certeza do amor de Jesus por você. O amor de Jesus não muda quando nós mudamos. O amor, a fidelidade de Deus não muda quando nós somos infiéis. As vontades e os planos perfeitos de Deus, eles não se esvaem quando os nossos planos se frustram. A Bíblia está cheia de versos que falam sobre os planos perfeitos de Deus. E eu tenho certeza que Ele tem um plano para a sua vida. Eu tenho certeza que Ele tem uma história para contar contigo. Ele tem um caminho para trilhar com você. Ele tem algo a construir na sua vida, no seu coração, que você não vai conhecer, caso não se entregue a Ele nessa noite. Então, a vida com Deus é feita de certezas, mas a vida com Deus também é feita de entregas. Nós temos certezas de quem Deus é, e por isso podemos entregar a vida a Ele. Eu posso confiar em Deus, e eu posso saber que esse Deus é um Deus amoroso, é um Deus bondoso, então Ele é alguém em quem eu posso entregar a minha vida. Eu posso entregar tudo que eu sou, eu posso entregar os meus dias, os meus planos, porque eu sei que os planos dele e a vontade dele são muito melhores que as nossas. Muito melhores. E é isso que Abraão faz. Eu acho muito interessante que diante de um chamado tão complexo, eu fico pensando se esse chamado fosse para um adolescente. Rapaz, Deus sabe o que faz, né? Mas por quê? Por que eu tenho que ir? Não agora? Agora, Deus, meio da madrugada, não estou afim, não é o momento, né? Não, tenho aula depois, não vou conseguir. Não, depois eu faço. Você que tem filho adolescente não deve passar por isso em casa, mas Deus faz esse pedido não para Isaac, Ele faz para Abraão. Eu acho muito interessante o que Abraão faz. Abraão é meticuloso. Ele só diz, eis-me aqui. E ele levanta de manhã, diz o verso 3. Ele levantou-se, preparou seu jumento. Deus mandou eu ir para um monte. O que eu tenho que fazer para ir para um monte? Eu preciso do meu jumento. Então, não vou ficar aqui conjecturando, não vou ficar aqui pensando, não vou ficar aqui imaginando e tentando limitar as razoabilidades de Deus me pedir isso. Eu vou preparar meu jumento. Eu vou pegar a brasa, eu vou pegar o cutelo, eu vou acordar meu filho e eu vou me pôr na caminhada. A vida com Deus é uma vida de entrega. Jesus, na sua oração sacerdotal, em João 17, verso 25, ele diz assim, Senhor, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E eu tenho feito a sua vida ser revelada a esses que me deste. E por isso eu posso concluir a minha obra que me enviaste. Porque ele conhecia a Deus perfeitamente, ele poderia trilhar a sua obra até a cruz de entrega. É a minha certeza sobre o caráter de Deus, sobre o Deus que eu sirvo, que me faz entregar cada vez mais a minha vida. Quando Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 12, sobre a vontade boa, agradável e perfeita de Deus, Paulo começa uma sequência incrível.
Ele primeiro fala uma coisa ótima. Olha só, ninguém pense sobre si mais do que convém. Mas à medida da fé que Deus te compartilhou, Deus tem algo para você, específico para você. Você não precisa ser formatado pela religião, você precisa ter o caráter de Cristo formado em você. Deus não quer que você mude o seu estilo de vida em termos de roupas, em termos de estética. Deus quer formar um caráter. E óbvio, se o seu caráter te pedir mudanças externas, isso vai acontecer naturalmente. E aí Paulo continua dizendo, olha só, porque Deus deu a cada um dons espirituais, uns de mestre, outros de fé, outros de misericórdia. E ele fala sobre essa organização, essa possibilidade de você acrescentar vida à igreja. Mas ele não termina sem falar como isso é vivido. Porque você pode ter dons espirituais, você pode ser alguém dotado e capacitado pelo Espírito Santo. Mas se você não souber dar mais honra ao outro do que a si mesmo, você não consegue viver dentro da igreja. Se você não souber vencer o mal com o bem, você não consegue exercer os dons espirituais. Se você não souber perdoar, se você não souber ser hospitaleiro, se você não souber amar o próximo, você não consegue caminhar com ninguém. Então, quando eu falo que Deus tem um plano para a sua vida, é sobre isso. É sobre Deus formar em você um caráter capaz de fazer coisas que você não faria caso você não tivesse o exemplo e a vida de Jesus em você. Quando nós falamos em você entregar a sua vida a Jesus, nós não estamos falando de você começar a ser adepto de alguns ritos, de você começar a entender um pouco da mística cristã. Nós estamos falando de você entender como Jesus agia, como Jesus pensava, o que ele fez, qual era a obra dele, o que ele quer construir em você e permitir que esse Cristo forme esse caráter no seu coração, ao passo que você possa amar como Jesus ama, ao passo que você possa perdoar como Jesus perdoa, ao passo que você possa sentir como ele sente. Entregar a vida a Jesus é isso. Entregar a vida a Jesus é entender que ele é o mestre e que nós o seguimos, que ele nos ensina e nós praticamos, e que nesse caminho de troca ele vai aperfeiçoando a nossa vida. Mas se a nossa vida é de certezas e de uma entrega total ao Senhor, permitindo que ele molde o nosso caráter, permitindo que ele mude as nossas perspectivas de vida, essa vida com Deus também é uma vida de surpresas. Porque enquanto nós vamos sendo moldados ao caráter de Cristo, enquanto a gente vai vendo quanta coisa tem para ser entregue ao Senhor, e não importa se você é crente há um dia ou crente há 80 anos, existem sempre coisas a mais a serem entregues. Quanto mais você catucar seu coração, mais você vai ver que existem coisas a serem moldadas. Existem coisas a serem moldadas ao Senhor Jesus. Mas é nesse caminho em que eu tenho a certeza sobre Deus, que eu começo a fazer a vontade dEle, é que eu me surpreendo com aquilo que Ele pode fazer através de mim e na minha própria vida. E é isso que acontece com Abraão. Abraão não levanta de manhã, não está disposto a se entregar ao Senhor e entregar aquilo ao Senhor. Se Abraão não levanta de manhã, prepara seu jumento, coloca as coisas sobre ali os seus servos e começa a caminhar sobre o monte, ele nunca teria a experiência de ver um Deus fiel cumprindo as suas promessas e fazendo aquilo que se espera, ou fazendo aquilo que não se espera, preparando algo que nós não poderíamos considerar. Eu não sei se você já teve experiências com Deus, eu acho que eu já contei aqui, mas eu orava ao Senhor em 2018 para que Deus me desse um carro. Eu nunca esperava ganhar um carro. Eu orava para que Deus me desse condições. Eu sabia que eu não tinha condições e lá no fundo eu falava, Deus, se quiser vir no 0800, melhor ainda, né? Facilita, o caminho vai ficar um pouco mais rápido e vai abrir as portas. E eu orava sobre isso e não acreditava que isso ia acontecer muito. Mas 2 meses depois que eu e Dani casamos, a gente passando pelas nossas lutas, uma pessoa ligou para a gente, marcou um almoço. E a minha preocupação é se eu ia pagar o almoço ou não. Estava duro na época, gente. Rapaz, a pessoa me chamou para comer nesse lugar.
vai ser complicado. E aí, incrédulo é difícil, né, gente? E aí a gente foi pro almoço, eu não paguei o almoço e a pessoa falou assim, olha só, eu tenho um carro na garagem que está parado e eu acho que vai te abençoar. Eu era pastor lá em Santa Teresa e subir e descer aquele morro lá era bem complicado e isso possibilitou pra caramba a gente fazer o nosso trabalho lá. E como Deus responde orações. Mas isso são momentos. Lembra? A minha vida não está pautada na certeza que Deus vai me dar um carro a cada ano. Porque é bem possível que Ele não me dê. Porque a minha vida está pautada nas certezas que eu tenho sobre Ele. Porque se Ele não der um carro, Ele vai me dar aquilo que for possível. Ele vai providenciar aquilo que for possível para que eu tenha o necessário para cumprir o propósito dEle. E eu vou me alegrar com isso. A certeza que eu tenho é que no meu caminho com o Senhor, eu vou ser feliz. Um hino antigo, né, que fala: se dor é mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Eu não sei se você tem trilhado um caminho de felicidade. Eu não sei se você, nessas tentativas de segurar a vida, criar coisas novas e ter novas nuances de vida, criar novas esperanças, você cada vez mais se desespera e vê que os esforços são tão pequenos, são tão grandes e os resultados às vezes tão pequenos. Eu queria te dizer que não desanime da sua luta. Talvez você a cada dia tenha colocado sobre o jumento as suas coisas e tenha trilhado a sua vida e tem lutado e batalhado para conquistar os seus sonhos. Eu queria te dizer isso, olha, continua. Não estou falando aqui sobre não planejar a vida e sobre deixar a vida nos levar. A vida com Deus não é isso. A vida com Deus é uma vida de entrega. E entrega significa fazer o meu melhor por aquilo que eu quero, fazer o meu melhor pela minha família. Me entregar é: Senhor, eu vou fazer a minha parte aqui e eu sei que o resto vem de ti. Eu sei que o Senhor vai continuar municiando a minha vida e abrindo as portas que eu preciso. Mas talvez você esteja cansando, porque tudo depende de você. E eu queria te convidar nessa noite a fazer com que nada mais dependa de você. Com que tudo dependa desse Deus que não muda. Tudo dependa desse caminho que não muda, que é reto. Eu quero te convidar a seguir a Jesus. Alguém que hoje está indo para um caminho de amor, de paz, de fidelidade, de mansidão. E que amanhã vai continuar no mesmo caminho. Alguém que tem planos de te fazer prosperar, de fazê-lo alcançar as suas conquistas e fazer ainda muito mais. Alguém que tem um caminho reto, não que amanhã vai mudar e vai se virar contra você. Mas alguém que, independente daquilo que você está fazendo hoje, quer mostrar um novo norte, quer mostrar novas possibilidades, quer renovar a sua vida e quer sustentar essa sua caminhada. Quer ser o seu alicerce, quer ser o pilar da sua construção de vida, quer dar satisfação para a sua luta. Olha, gente, nada melhor do que lutar, mas nada melhor do que lutar satisfatoriamente, sabendo que aquilo pelo que se luta é bom. Eu tenho uma certeza aqui, eu sei que é difícil, eu sei que às vezes o caminho é diferente do que a gente planejou, mas eu sei que a minha luta é boa, eu amo a minha família. Eu sei que é difícil trabalhar e é difícil às vezes as coisas acontecendo na igreja, mas eu sei que essa luta é boa demais e eu amo essa luta, eu amo estar aqui trabalhando na igreja, eu amo aquilo que Deus tem produzido no meu coração. Olha, eu não sei se você ama aquilo que você tem feito, mas eu sei de alguém que vai te mostrar caminhos e vai te mostrar lutas que são muito boas de serem travadas. Vai abrir os seus olhos para que você tenha paixão e prazer naquilo que você faz na sua vida. E vai te sustentar naquilo que é desafio para você hoje. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. E eu queria que você olhasse para dentro do seu coração. E que você pensasse se não está faltando alguém. Se não está faltando uma companhia que te dê esse sustento. Que seja o seu alicerce. Jesus não é um meio para algo. Jesus é a finalidade da nossa vida.
Ele é o caminho, mas Ele também é o porto seguro. Quando nós encontramos com Ele, nós encontramos com aquilo que necessitamos. E a partir disso, nós construímos a nossa vida com segurança. Talvez você queira entregar o seu coração ao Senhor Jesus hoje. E eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Repita no seu coração, se nessa noite você deseja entregar a Jesus a sua vida. Senhor Jesus, nessa noite, eu entendo que o Senhor me ama e que esse amor nunca muda. E por isso eu desejo entregar a minha vida ao Senhor. Eu desejo entregar os meus dias a Ti. E eu te peço que eu possa Te conhecer pessoalmente e que eu possa ter cada dia mais confiança em Ti. Senhor, que a Tua palavra que é poderosa alcance os corações nessa noite. O Teu Evangelho que é a verdade e o poder do Espírito transforme as nossas vidas, Pai. É assim que nós oramos. E talvez você esteja aí orando e precise falar algumas coisas para o Senhor. Talvez você esteja desanimado das suas lutas e eu quero te convidar a falar: Senhor, me dá sustentação, me dá ânimo para lutar pela minha casa. Me dá ânimo para lutar pela minha saúde emocional. Me dá ânimo para lutar pelos meus filhos. Me dá ânimo, Senhor, para lutar pelos meus sonhos. Eu não sei se você nessa noite entregou sua vida a Jesus pela primeira vez. Se você fez isso, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão. Nós estamos de olhos fechados aqui. Mas se você nessa noite fez uma oração entregando a sua vida a Jesus, eu queria te conhecer. Eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão para que eu pudesse orar por você. Alguém nessa noite, entendendo essa vontade de Deus, entendendo essa vida que Deus pode te dar, fez essa... Amém, pode baixar a sua mão, que Deus te abençoe. Mais alguém nessa noite tomou essa decisão? Amém, pode baixar a sua mão. Amém, pode baixar a sua mão. Mais alguém nessa noite tomou essa decisão e quer manifestar, quer dizer: Senhor, sim, eu quero fazer parte disso, eu creio, eu quero construir a minha vida na sua vida. Deus, nós nos alegramos como igreja, porque continuamos a crer que o Teu Evangelho é a verdade que tem guiado nossa vida e o nosso coração, e nós te pedimos que construa em nós, nessas pessoas que hoje entregaram suas vidas, essas certezas, Pai. Se revela a cada um de nós. Ó Deus, que nenhum de nós possa se esconder nas práticas ministeriais. Nenhum de nós possa se esconder nos domingos de culto. Nenhum de nós possa se esconder nas conversas sobre igreja, mas sem viver igreja, sem ser corpo, sem ser vivo, sem ser de Cristo. Nossa oração nessa noite, Pai, é que possamos viver isso na Tua presença, Deus, em nome de Jesus. Amém? E amém. Convido você a ficar de pé comigo, nós vamos cantar aqui. E algumas pessoas levantaram suas mãos, e eu queria convidar você a vir aqui à frente, para que a gente pudesse orar por você de uma forma específica, para que a gente pudesse te conhecer. Então, se você tomou essa decisão nessa noite, vem aqui à frente, eu vou estar te esperando aqui para que a gente possa orar por você. Vamos louvar o Senhor?